A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma Escola de Discípulos, trazendo o melhor para você do conhecimento bíblico, e hoje estaremos falando sobre missões. O que é missões? Como nós falamos na semana passada, nós estamos aqui para falar de uma forma bíblica, de uma forma temática, esse assunto tão precioso e tão urgente que é a obra missionária hoje, nos dias contemporâneos. Cumprimento o pessoal, evangelista Lucas. Olá pessoal, paz do Senhor a todos, Deus abençoe você que está agora nos assistindo, conectado aí na Escola de Discípulos. Deus abençoe você, compartilhe agora, nós vamos trazer aqui a exposição deste assunto tão maravilhoso que é missões, dentro do campo da missiologia, e eu creio que vai ser muito edificante. Pastor Márcio. Paz do Senhor para todos, é uma alegria estarmos aqui em nome da Escola de Discípulos, estamos muito felizes por gravar mais esse programa para você que está nos vendo, inclusive a gente está colocando aqui gravar, por mais que apareça para você aí a tarjeta de ao vivo, lembrando, como nós falamos no programa passado, esse programa não é ao vivo, tá bom? Ele é gravado e por isso aparece ao vivo aí, mas não é ao vivo, foi gravado, mas nós temos a grata satisfação de dissertarmos mais este importante assunto, né? Sempre nessa companhia agradabilíssima, pastor Anselmo, evangelista Lucas, eu, pastor Márcio Lopes, nós estamos aqui semanalmente, então compartilhe esse vídeo, curta, comente, só lembrando também, amigos, é bom avisamos semana passada, o cerne do nosso programa não é responder perguntas, não é? É verdade. Existem muitos bons programas, pastor Anselmo, que responde perguntas, é muito bom, mas aqui nós resolvemos fazer de uma forma diferenciada, que fazendo exposições, né? Nós já temos uma certa linha, a gente vai colocando, até porque tem às vezes pessoas que fazem perguntas, a gente sempre acompanha, e às vezes a gente termina respondendo lá na frente, não é isso, pastor Anselmo? É verdade. Então, como o pastor Márcio está salientando para vocês aí em casa, o nosso programa é gravado, o intuito é enriquecer você, é trazer conhecimento acerca de assuntos dentro de uma versatilidade bíblica, e nós estamos aqui exatamente para isso, para falar de Bíblia de uma forma agradável. E lembrando você, chama o pai, chama a mãe, pegue caneta, pegue papel e vamos embarcar conosco em mais uma viagem. Essa chamadinha já é do... Pega papel e caneta, tá virando... Tem que patentear, pastor. Tem que patentear. Em mais uma viagem de conhecimento bíblico. E hoje nós vamos falar sobre missiologia e sobre missões, a obra tão urgente e primordial da igreja, não é? E nós vamos tomar como base, gostaria que o pastor Márcio lesse para nós, para a gente já começar a dissertar sobre o assunto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Você que trouxe, está com a sua Bíblia aí, próxima ou tem algum aplicativo que você possa acompanhar, ou até mesmo seu celular ou computador, vamos acompanhar conosco. Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Só deixando claro que Vamos mais lá. uma semana... Pastor Márcio, muito chique. Chique. A camisa. Olha, é marcação do Lucas. Marcação do professor Lucas, gente. Esse Lucas é terrível. Mas vamos lá, vamos à leitura bíblica. Mateus 28, 19 diz-nos assim a santa palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que coisa interessante, nós escolhemos ler esses versos aqui, primeiro porque nós temos... Dentro dele encontramos o id, que é uma ordem imperativa, não de Mateus, mas de Jesus. Ou seja, quem mandou ir é Jesus. Nós vamos falar aqui quem é que tem que ir e tudo, mas, primeiro, id é uma ordem imperativa. Não é uma condição que nos é colocado de pregar. Até porque, eu queria, inclusive, colocar aqui, a priori, dentro dessa introdução, professores, a questão é o seguinte... É impossível alguém que foi chamuscado, foi abrasado, foi queimado pelo fogo que convence-nos e que converte-nos, não querer abrasar outros.
É verdade. Não é estranho? O pastor Márcio falou uma coisa muito peculiar aqui. Sabe o que me remete agora? Sabe onde eu vejo missões? A gente conversando aqui, eu lembrei da primeira festa judaica, pastor Márcio. Sim. A primeira festa que era realizada no 14º dia do primeiro mês, a Páscoa no crepúsculo da tarde, a Bíblia diz que se a família fosse pequena para aquele cordeiro, Juntasse duas. o cordeiro tinha que ser repartido. Sim. Então, eu tenho até um tema de mensagem que eu prego sobre esse tema, o cordeiro repartido. Isso tem tudo a ver com missões. Sim. Porque quem foi abrasado, né, e foi abraçado pelo evangelho, ele não consegue guardar só para si. Sim. Ele tem que repartir o cordeiro. Né, evangelista Lucas? Não, é interessante. O senhor lembrou aqui, pastor, de uma passagem. Eu também lembrei de uma passagem quando o Vamos pastor lá. Márcio fazia essa colocação tão maravilhosa sobre quem foi abrasado, né, querer passar isso para frente. Sim. Essa chama do Espírito que acende pelo desejo de transmitir essa realidade da salvação, que é Gênesis capítulo 2, quando Deus planta um jardim no Éden e passava um rio no meio do Éden, depois se dividia do jardim, passava um rio que regava o jardim, e depois se dividia em quatro braços. Pison, Gion, Tigre Tigre e e Eufrates. Eufrates. Aí você observa, este rio nada mais é do que a representação do poder do evangelho. Porque os especialistas dizem o seguinte, isso não precisa nem de especialista para falar, que um rio, para ele passar por algum lugar, eles têm que estar numa posição íngreme, descendo. Então provavelmente o rio, na terra do Éden, que era uma terra, ele vinha descendo, e quando chegava na parte plana, que era a parte do jardim, ele passava no meio do jardim, regava o jardim, e depois se dividia. Ou seja, representa o poder que vem do alto, onde Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder desce do alto, rega a igreja, rega dando nutrientes. Revestimento é o abastecimento, é regar. Exatamente. Regar. Dando força. E depois, só que não pode ficar ali aquele poder. Não pode ficar retido ali para benefício próprio. Preciso passar isso para frente. Aí tem Jerusalém, Judéia, Pois é. Samaria e Aí confins entra da o número terra. 4 de novo. Vai aí entrar o deixa número Márcio- 4. Bom, o pastor Anselmo falar. Não, se a gente for entrar na numerologia, a gente vai entrar em outra área. Mas não seria assim uma coincidência, seria uma cristocidência. Né? Sim. A gente Claro. vai encontrar aí exatamente do mesmo jeito que Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dos 4 evangelistas vai apresentar Cristo num aspecto diferente. Sim. Né? Mateus apresenta Jesus como rei, Para os enfatizando o judeus. reino escatológico. Marcos como servo sofredor. boi. Lucas como homem perfeito, não é? Porque Lucas escreve para os gregos Sim, perfeito. e se tinha uma coisa que a filosofia grega admirava e buscava era a perfeição do Sim, homem através do prezava próprio por isso, conhecimento. sim. Então Lucas vai apresentar esse homem perfeito que é Cristo. E João não é como o verbo que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Então a gente vai ver a Bíblia, ela é missões. Sim. Não, e aí entra- Desde o começo, Desde o como começo. o Lucas está É. falando lá do rio, há Verdade. essa questão no caso do evangelho sendo separado, né? Essa questão, e muito bem multifacetada, porém com uma única essência. Os 4 têm essas vertentes, mas nenhum vai literalmente como que eu poderia divergir. Obrigado. Divergir um do outro. Certo. Muito pelo contrário, eles coadunam. O propósito né? é o mesmo. É o Eles vêm de uma propósito é o fonte mesmo. só. Até porque quando a gente vai falar dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a mesma visão. É que João vem chancelando aquilo que é João, ele a parte de um deidade caminho de- diferente. Exatamente. É o evangelho espiritual, mas né? consolida tudo aquilo que Tudo. já fora dito pelos outros. Então, e aí entra essa questão de passar para frente, né? E vem de Sim. uma origem só, mas eu preciso passar para frente como eu recebi. Assim como Paulo até dizia essa expressão, como eu recebi do Senhor, eu também vos entrego. Sim. E aí entra também o desejo, ou para melhor, o sentimento que Paulo expressa em Romanos capítulo 1, dizendo que ele se sente como devedor, tanto dos gregos quanto dos bárbaros. Exatamente. E essa palavra dívida no grego, ela significa assim, é como se eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo, prestem bem atenção, é como se eu tivesse com uma dívida pro pastor Márcio. Certo. Só que eu não tenho como ter acesso ao pastor Márcio. Aí o que eu faço? Dou o dinheiro para o pastor Anselmo. Quem vai te entregar é o pastor Anselmo. Agora, quem te deve é o pastor Ele. Anselmo, não sou mais eu. É verdade. Eu deixei notificado, pastor Márcio, o dinheiro está com o pastor Anselmo. Então quem te deve Até agora é o pastor chegar Anselmo. lá.
E quando chegar no senhor, aí que E o interessante, pago. a gente está Então, a falando questão dessa é questão de repassar e transmitir o que foi recebido, né? A própria filosofia concorda dentro do conhecimento acadêmico. O conhecimento que ele não é repassado, ele é morto. Sim. Né? Porque para a pessoa ter acesso à informação, ela vai precisar de que alguém a repasse. Então é isso, a proposta da escola de discípulos é exatamente essa. E outra, deixa eu só ratificar uma situação, assim como o Lucas colocou, quando Paulo fala sobre ser devedor, além dessa explicação magna que o senhor acabou de nos dar, é interessante que Paulo tem o sentimento do quê? De que tudo que ele recebe, ele tem que passar. Assim como ele vai lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei. Sim. Ou seja, quanto tempo ele tinha tido a revelação, só que ele passa na hora certa, só que ele sente-se devedor de passar, mas para a igreja certa e na hora certa. Porque ele não tem, por vaidade, ficar para si. E aí, automaticamente, pastor, perdoe-me até uma situação, mas permita-me, vocês que estão nos ouvindo, estão já acompanhando conosco, e mais uma vez, compartilhe aí. É isso que nós, da Escola de Discípulos, estamos fazendo aqui. Verdade, pastor. Nós não temos outro intuito senão engrandecer o nome do Senhor e passar aquilo que nós aprendemos e aquilo que estamos aprendendo, porque somos eternos discípulos. Porque nós vemos nos comentários que sempre os nobres telespectadores aí, né, os internautas colocam lá, olha, obrigado, temos aprendido muito, pessoas do norte, nordeste, do sul, sudeste. Até de outros países, né? Exatamente, nós Estão temos conectados comentários de conosco. várias pessoas que compartilham, a gente vai buscar lá pessoas da Irlanda, Inglaterra, Itália. E assim, por que a gente fica feliz com isso? Não vaidoso, mas feliz porque a gente está aqui dirimindo aquilo que Deus nos deu. O que adianta ficar só pra gente? Exatamente. Então a gente está literalmente fazendo missões através de você pode ser um verdade. missionário também, compartilhando, Não, e tem outra coisa. marcando aqui, alguém. Aqui eu digo isso diante de Deus. Todas as vezes, todos os nossos programas que nós tivemos até aqui, eu aprendo. Toda vez que a gente sim, Todos nós Nós aprendemos. aprendemos. Eu aprendo muita coisa aqui quando eu sento aqui. Pra mim é muito edificante gravar esse programa, fazer esse programa, porque é sempre uma experiência nova. Até porque né, nós temos um conhecimento script, novo. gente, tá aqui o script. Só que não tem como a gente seguir totalmente o Tem script, não. porque Não dá. sempre tem esse negócio e a gente sente muito a presença de Deus aqui. Deus se É faz verdade. presente. Verdade. E é isso que A literalmente. iluminação está presente. A iluminação. O Espírito está iluminando. Nós damos vazão, esse é o nosso intuito. E- Então, assim, e isso é missões, pastor. Então, vem de Deus e tem que se voltar para Ele em glória, nós temos que glorificar a Ele, entendendo que nós somos instrumentos. Lembrando outra coisa, que quando o Senhor usa os missionários é com a sua devida capacidade, que eu acho que a gente precisa de esclarecer uma situação aqui daquele negócio de que, olha, fica tranquilo, Deus que chamou, Ele capacita. Nós estamos no século XXI. Exatamente. Eu tenho que me preparar, pastor. Eu tenho que me preparar, Lucas. Nós vamos falar isso aí um Não pouquinho é? mais à frente. Lá na frente, mas de Isso. qualquer forma, pincelando, porque, olha, hoje o programa está literalmente imperdível. É verdade. Mas vamos lá, continuando. E como o pastor Márcio e o evangelista Lucas colocou aqui muito bem, frisando aí, essa contextualização do que aquilo que eu recebo eu transmito, isso está ligado muito à palavra evangelho. Sim. Né? Porque a palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. Não é? Era uma palavra tão difundida na época contemporânea de Jesus que todos sabiam que era um evangelho. Sim. Nascia o filho de um rei importante, o arauto ia lá e lia-se o Propagava evangelho. aquilo que- Morria alguém importante, o arauto ia lá e propagava-se esse evangelho, essa boa notícia. Tanto é que o Novo Testamento tem 72 vezes a menção à palavra evangelho, não é? E 54 vezes ela foi mencionada pelo apóstolo Paulo, Olha aí. de tamanha importância que é o evangelho na Escritura Sagrada. Até Então, porque... Pode terminar, pastor, desculpa. Evangelho é isso, é boa notícia, né? Então, Jesus, ele veio trazer essa boa notícia, ele entrega aos seus discípulos, os seus discípulos dá seguimento à igreja fundada por ele no Calvário e inaugurada pelo Espírito no Pentecostes, e a igreja só está sequenciando essa série de notícias Avançando. dada por Cristo, Tá. que é a notícia do reino, Exatamente, pastor. certo? E mais do que isso, tem a questão de, como o senhor falou, Paulo, até porque Paulo, mais do que um pastor, ele era um apóstolo. Um apóstolo. E a palavra apóstolo, que Tá tem tudo a ver com estritamente ligada enviar, com missões. exatamente, com enviado, né? Porque é interessante que os 12 discípulos que a gente conhece, os seus nomes nos evangelhos,
eles são chamados de discípulos, professor Lucas, nos evangelhos, só que em Atos já são chamados de apóstolos. Ou seja, discípulo, aprendiz, aprendente, aprendem, e depois apóstolo, que tem tudo a ver com enviado. O que tem tudo a ver com a palavra latina para missionário, que é literalmente missionário, ou seja, enviado. Então, o missionário, um apóstolo que fundamenta uma igreja, ele, na verdade, inaugura, ou ele estabelece, aí vem o pastor para cuidar. Então, esse missionário tem que fazer isso. E Paulo foi um grande missionário, fazendo as suas várias viagens, abrindo igreja, cuidando dela, colocando pastores nela, né? E um missionário, um apóstolo, nessa questão de enviado, ele também é um lapidador. Lapidador, sim. Porque ele vai chegar num lugar cru, ele vai formar obreiros, ele vai lapidar e prepará-los no conhecimento, vai deixar aquela cidade, mas sabe que aquela cidade que ele fundou, aquela igreja que ele deixou, tem alguém preparado para tomar conta. Sim. Exatamente. E isso que o senhor falou, pastor Márcio, sobre esse trocadilho, tem um trocadilho que o próprio Lucas faz também, no próprio Evangelho de Lucas, porque quando Jesus chama eles para dar a eles autoridade, chamando os discípulos, deu-lhes autoridade. E depois o texto continua dizendo, e depois falando com os apóstolos. Sim. Então, assim, a autoridade dada por Cristo, que é exatamente a liberdade de fazer o que quiser, tanto no âmbito físico quanto no espiritual, é exatamente uma autoridade ortogada por Cristo e que credencia eles para missões. Sim. E que dá a eles a autoridade de fazer missões. Sim. Porque isso precisa ser ordenado, ortogado pelo próprio Cristo. Sim. Tanto é que Marcos 16:15, a ordem imperativa está lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa palavra ide no grego, porenteutis, né, significa o quê? Partir, deixar, atravessar fronteiras. Então, esse ide, ele não está restrito a uma localidade. E eu costumo dizer o seguinte, a igreja do primeiro século só saiu de Jerusalém por causa da perseguição. Porque senão eles tinham ficado no lugar de conforto. Então, aí é um grande paradoxo, porque quando nós falamos lá na nossa introdução sobre o chamuscar, sobre o estar aceso pela mensagem que ouviu, só que no caso, nos discípulos ali, causou uma retração, eles ficaram numa zona de conforto. Exatamente. Né? É muito interessante, o próprio Deus permitiu literalmente uma perseguição, só que foi disperso o povo e ficou os apóstolos. Depois é que os apóstolos vão, né? Depois do grande avivamento que houve em Atos, né? Ou seja, a igreja já com 3.000, depois 5.000 pessoas, estava tudo muito bom ali. Além de ter aquela questão daquele cisma com os samaritanos, né? E aí, quando Jesus disse, olha, vocês vão me ser testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria, basicamente Jesus dá uma alfinetada dizendo, vocês vão ter que passar por lá. Tanto que em João 4, quando ele diz, está indo da Judéia para Galiléia, ele disse, nos é necessário, ou seja, necessário significa indispensável, inevitável, passar por dentro de Samaria. Uma necessidade imposta pela vontade de Deus. Do próprio Deus, porque eles ou tinham que atravessar o Jordão e depois atravessar de novo, dar uma volta muito grande para não passar em Samaria. Ou seja, missões nos faz entender o quê? As minhas vontades caem por terra, Lucas. Verdade. Anselmo, não é? Ou seja, quando eu sou um missionário que entendo que a obra é necessária, a minha presença lá, a palavra de Deus lá, as minhas vaidades devem cair por terra, porque é uma necessidade primordial, passar por lá. Porque Jesus tinha, dentro daquilo que é a sua onisciência, já um encontro marcado, no horário marcado com a mulher samaritana que infestou, foi a primeira missionária mulher no Novo Testamento, né? Exatamente. E essa questão do missionário entender isso é largar todo tipo de preconceito, paradigma, Sim. estabelecidos na própria mente, paradigmas de religião, religião com certeza, paradigmas de cultura, paradigmas de instrução, ensinamento que se recebeu, e levar a palavra de Deus da forma que ela é, sem Sim. nenhum tipo de rótulo, a não ser exatamente a mensagem pura transmitida pelo próprio Cristo. Sim. E o pastor Márcio falou uma coisa interessante sobre a disponibilidade do missionário, né? Parafraseando o que o senhor disse,
a agenda do missionário é escrita pelo próprio Espírito Santo. Exatamente. É ele quem escreve, é ele que dá as diretrizes, é ele... Nós vamos ver que teve lugares que o próprio Espírito impediu Paulo de pregar. Poxa vida, Mas que negócio, não? Mas a intenção era boa. Sim, Exatamente. A e intenção Paulo estava era aceso, pregar Paulo estava o aceso. evangelho e anunciar, mas não estava na agenda do Espírito. Exatamente, tanto que ele, olha, peraí, mas eu estou pregando, não, peraí, eu vou dar uma visão à noite, basicamente parafraseando, não é? Exatamente. Há uma necessidade lá do outro lado, na Macedônia, e só colocando essa situação de... Porque quem continua pregando naquela região que Paulo queria pregar, depois é Pedro. Sim, Aí, ele continua. ele é enviado para Filipos, que é a parte ocidental ali do Império Romano. Sim. Aí, a partir dali, o Através. evangelho chega até a Europa, da Europa vem para cá, e por isso nós estamos aqui hoje. Exatamente, louvado seja o nome do Senhor. E só passando uma situação, até porque, se você, olha, mais uma vez, compartilha aí, tá gostando? Vai compartilhando, Glória vai a Deus. marcando amigos aí, não é? E em outras aulas passadas, em outros bate-papos, nós falamos aqui sobre o culto judaizante. Sim, Nós foi. não chegamos a atingir o ponto, mas só para falar aqui que eu acho que vale a pena, professores, uma situação seguinte, naquela ocasião, nós falamos sobre muitos ritos, e nós não falamos, mas há igrejas, por exemplo, sem nenhum tipo de afronta. Mais uma vez, o nosso intuito aqui é sempre esclarecer. Tem igrejas que usam a bandeira de Israel no seu púlpito. Aí você fala, pastor, e aí? Querido, a gente precisa de entender o seguinte. A bandeira do evangelho, porque o professor Lucas acabou de falar que ela é uma mensagem genuína, não existe bandeira. A bandeira é pregar o evangelho. Verdade. Jesus nunca falou de uma denominação, ele falou da igreja. A bandeira é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Exatamente, Jeová é a nossa bandeira, Jeová Nissi, ótimo. Agora, o que acontece? A gente entende que Deus tem um negócio com Israel? Sim, isso Com certeza. é ponto culminante e não há nada que se discuta Falamos sobre muito isso. disso também em escatologia. Sim, só que o que acontece? Uma vez que eu coloco uma bandeira, imagine chegar um árabe lá, um árabe sedento de Deus. Eu estou judaizando, né? Se ele vê a bandeira de Israel, já cria aquele cisma, porque existe. Existe. Então eu tenho que pregar o príncipe da paz. Eu tenho que pregar o Jesus remidor, o Jesus pacificador. Porque parece que não. Se essa pessoa que está precisando de Jesus, um árabe, chega numa igreja que tem uma bandeirona de Israel, vai causar aquilo. Talvez você que usa não saiba disso, mas E a seria gente uma precisa grande entender- Não, isso obstáculo. É um obstáculo, é um fator primordial prestar atenção nisso, porque além de abandonar paradigmas, estereótipos e etc., o missionário, o senhor falando aí, eu me lembrava aqui agora, o missionário precisa, dependendo da situação, abandonar a própria teologia. Sim, que acredita. a Como foi pátria o caso- dele, a teologia. Como foi o caso de Jonas. Sim, Porque ele não queria ir, não é porque alguns pregadores, como alguns pregadores pregam, que ele era medroso. que ele tava com medo da crueldade da Assíria, que realmente era uma nação Tirana. muito tirana, muito cruel, né? Porque havia muitas práticas de crueldade que eles faziam com as pessoas, enfim. A gente poderia enumerá-las aqui, mas não é agora o foco. Mas não é isso, não é o medo da crueldade da Assíria. A questão que ele não queria ir é porque ele não queria entender o fato de que Deus queria alcançar outra nação a não ser a nação de Israel. Tanto que ele fica com vestígios de depressão, ou quase depressão, Sim, no mas- final do livro de Jonas, porque ele senta, ele chora e ele diz assim, eu sabia que o Senhor ia salvar eles. Eu não Sabia queria da ir por causa misericórdia, disso. Eu não queria ir porque eu sei que Eu o Senhor queria é que o Senhor misericordioso. exterminasse eles. Exatamente. A ira de Jonas Então qual que é a teologia de Jonas? A teologia de Jonas é salvação e misericórdia para Israel. Pra Aqui, Israel. recluso aqui. E o Exatamente. senhor falou uma questão interessante, lembrando também, a gente já discutiu isso no programa passado, sobre elementos judaicos no culto cristão, lembrando que a promessa que Deus fez com o povo judeu é uma promessa quanto à nação, Sim. não é uma promessa individual, porque hoje o judeu... É inclusiva e não exclusiva. Exatamente, é inclusiva e não exclusiva, tá? O pacto abraâmico, o pacto davídico, é um pacto que ele está girando em torno da nação. Então, o judeu hoje, para ser salvo na graça, Tem que se converter. tem que se converter. Tornar cristão. Então, não adianta colocar uma bandeira de Israel e Fazer pra ritos. um culto ritualístico para dizer que você está protegido pelo Deus de Israel. É, Se não nascer da água e do Espírito, É a videira seca, eles secaram. A Bíblia menciona isso. tá entendendo? Então, que assim, eles secaram e nós somos sim, enxertados. o programa não é esse. Eu tô dando essa pincelada Sim, porque eu acho que porque missões, pastor, isso. mais do que aquilo que o senhor falou, agenda de quem? Não é de Deus, não é do céu? É a gente Exatamente. pegar aqui, ó,
eu tenho aqui minha caneta, eu deixar de escrever a minha história, entregar a caneta na mão de Deus, deixar ele escrever. Exatamente. Para onde é que eu vou? Você vai para tal lugar. Então lá eu vou, e aí eu tenho que me submeter a uma situação cultural, pregar Jesus ressurreto, com muita cautela, até porque existem outras coisas que nós vamos falar aqui sobre a missão transcultural, pastor Marcelo, mas de qualquer forma só vale lembrar essa situação para que a gente desmistifique essa situação. Exatamente. Né? E por que nós fazemos missões? Não é? Qual o propósito e qual o objetivo de se fazer missões? Tá? Na minha perspectiva, senhores professores, o principal objetivo da igreja fazer missões é porque é uma ordem imperativa. Sim. Né? Não é um opcional, é ordem. Sim. E ordem se cumpre. Não se questiona. Jesus Eu acredito que a ordem ela já está envolvida com aquilo que é prática de fé. Sim. É imperativo não pela questão de que eu tenho que ter um peso em cima de mim. Obrigacional. É obrigacional. Porque aí, se for obrigacional, não vai ser uma coisa espontânea. Sim. Até a contribuição, Paulo disse que se não for com alegria, melhor nem contribuir. Exatamente. Então, eu acredito que esse termo imperativo é mais envolvido com aquilo que é prática de ser cristão. Então, aceitou a fé, aceitou a mensagem do evangelho, você tem que entender que você vai ter que passar para frente. Sim. Essa é a questão. Então, mas Paulo se sentindo devedor é literalmente isso também. Sim. Porque como é que eu tenho uma coisa tão boa e fico dentro de mim? Então, a ordem imperativa que não é imposta no contexto pejorativo, mas é porque eu tô tão bem e tô vendo outra pessoa tão mal. Evangelho, que é evangelho, o de Jesus, não me deixa ficar vendo outro mal em detrimento de eu estar tão bem. Eu tenho que lhe passar a receita. Como é que eu conheço o antídoto e deixo alguém morrer envenenado? Exatamente. Sem lhe passar a cura. E outra Exatamente. coisa, além quando o senhor coloca aí sobre o que devemos fazer, por que devemos fazer missões, eu queria antes até colocar uma situaçãozinha, que eu acho que a gente já pode caminhar nessa situação. Sim. Porque quando o senhor falou da etimologia da palavra evangelho, boas novas, né? Tem a questão também, eu gosto dessa clássica frase, que é a mensagem alvissareira. Porque quando fala-se da mensagem alvissareira, tem uma questão também cultural, de que quando vinha o noivo, se anunciava. Quem tá vindo? O noivo. Era alguém que dava a mensagem alvissareira. O arauto. Era o arauto, onde todos O arauto. ficavam ali ouriçados. A mensagem hoje do porquê que devemos fazer missões, nós devemos pregar urgentemente. E até para nós colocarmos aqui, por que devemos, eu quero colocar dentro dessa situação para a gente palmilhar aqui, nem que seja bem breve, o tipo de mensagem. Porque quando o precursor de Jesus estava pregando, que era João Batista, a mensagem dele era o quê? Metanoia. Mudança. Arrependei-vos, né? A palavra grega, metanoia, que é literalmente, além de conversão, mudança de rota, Mudança de dentro para fora. mudança de pensamento que resulta na mudança de atitudes, pastor. Sim. Porque às vezes eu mudo de rota, mas continuo com a mesma atitude. Não é, Lucas? Exatamente. Então é interessante, então muda. Aí o que acontece? A mensagem de João, arrependei-vos. Ele sai de Jerusalém e vai para o deserto, prega. O povo vem, porque o povo tem sede. Quem tem boa mensagem, o povo vai atrás. Sim. Jesus vem, qual que é a mensagem? Arrependei-vos. Lá na frente, Atos 2. Senhores, o que eu preciso de fazer? Arrependei-vos. Paulo lá na frente, em Atos, qual que é a mensagem? Arrependei-vos. Só perguntar aqui, por que mudou hoje a mensagem de arrependei-vos? Já que a gente está falando de missões, por que eu só vou fazer missões se eu estou tão abastado, eu tenho que ter todo um subsídio? E o senhor falou sobre João Batista. João Batista tinha todas as prerrogativas para viver no palácio como sacerdote. Sim. Né? Se vestir Somente ser filho de um sacerdote, né? Era filho de sacerdote, poderia se vestir com uma éstola sacerdotal, poderia servir ali entre os turnos dos 24 mil sacerdotes que serviam em Jerusalém. Tinha os benefícios. Tinha os benefícios, né, que a própria Ou seja, sociedade regalia judaica, dentro de um Regalia contexto, sacerdotal. né? Naquela época E ele regalia troca o literalmente. palácio sacerdotal pelo deserto, ele troca a indumentária por roupas rústicas e troca os vinhos e as iguarias dos Comida. sacerdotes pela comida do deserto. O sacerdote porém cheio de Deus. cheio de Deus. Exatamente. O missionário, ele Aleluia. Vale um amém aí, Pronto. meu irmão? Glória a Deus. O missionário, irmão, sem renúncia, ele não tem como fazer missões. Não. Né? Eu costumo dizer que a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Sim. Para subir, primeiro você tem que descer. Para ganhar, você tem que dar primeiro. Não é? Para ser Exatamente. exaltado, você tem que se humilhar. Então essa é a matemática de Deus. Sim. João abriu mão para fazer a vontade de Deus. Mas ainda dentro da mensagem, Vamos lá. o pastor enfatizou aqui, por que a mensagem mudou hoje? A pregação,
a pregação dessa forma, a pregação, digamos que é a pregação primária, a pregação origem, que é arrependei-vos e convertei-vos, essa mensagem é uma mensagem que confronta demais o ego humano. A necessidade de você sair da sua zona de conforto e você parar para observar e analisar e autoexaminar a sua própria vida e entender que você precisa mudar, se converter ou mudar a rota também e mudar a forma de pensar. Porque quando eu entendo o que Cristo fez por mim, pastor Márcio, pastor Anselmo, quando eu entendo a mensagem que foi pregada a mim, automaticamente essa mensagem gera em mim a necessidade de reflexão e autorreflexão em relação ao estado que eu estou. Por isso que Tiago disse, o apóstolo Tiago diz, que quando a mensagem é pregada, é como se um espelho ficasse colocado na frente daquele que ouve. Porque aí eu começo a me autoanalisar. Só que se eu ouço e não pratico, sou semelhante àquele que olha no espelho e depois tem que retornar para olhar novamente o que eu preciso consertar. Mas se eu ouço e pratico, eu absorvi e entendi que aqueles defeitos precisam ser consertados e eu preciso me converter. Então, a mensagem originária, a mensagem primária, a mensagem que é a mensagem raiz, que João Batista veio abrindo o caminho, e que João Batista e depois Jesus veio enfatizando também sobre a questão do arrependimento, depois os apóstolos deram continuidade, é a mensagem que confronta de uma forma com que gera desconforto, uma mensagem que vai tirar a minha comodidade. E a questão de a mensagem não estar sendo pregada hoje, pastor Márcio, é exatamente isso. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, as pessoas não querem sair da sua comodidade. Então, já que é mais fácil agradar as pessoas para que minha agenda esteja cheia, então eu mudo a mensagem. Se eu não confio plenamente em Deus, eu vou mudar a mensagem. Aí eu mudo a mensagem, não incomodo ninguém, agrado as pessoas e a agenda continua cheia. Porém, as vidas continuam do mesmo jeito. Do mesmo Exatamente. jeito. Não gera metanoia. E você é julgado, é importante, pregadores que estão nos ouvindo aqui, você é julgado de acordo com a mensagem que você prega. Isso Então é verdade. é importante observar isso. Cuidado a mensagem que você com o prega, tipo de mensagem. Exatamente. É isso aí. Vamos lá, pastor Anselmo. É isso aí. O evangelista Lucas falou uma questão muito importante. O verdadeiro profeta, ele não vai em busca de aplausos. Ele faz a vontade de Deus. O verdadeiro profeta, ele não prega. São os enganadores da noiva, né? Eles pregam, alegram Os a noiva. aproveitadores também. Aproveitadores da noiva, pregam, fazem a noiva chorar. Mas, na verdade, a mensagem que eles pregam não é uma mensagem para confrontar o homem com o seu próprio eu. E nem desvencilhar o homem das paixões pecaminosas. É uma mensagem triunfalista. É uma mensagem que vai mexer mais com o ego humano. Tá? É uma mensagem antropocêntrica do que cristocêntrica. Porque quando a mensagem é cristocêntrica, o homem sai do centro e Cristo entra no meio. Sim. E isso está faltando nas nossas igrejas. E não é só pregadores, não. Vamos bater nos cantores também. Porque está cheio Muito de bom. cantores aqui que pregam, em vez de pregarem ajuda do céu ou cantarem ajuda do céu, estão cantando autoajuda. Autoajuda. Eu preciso salientar uma coisa, que Vamos isso lá. eu tenho batido muito na tecla lá na nossa igreja, onde eu congrego e sirvo ao meu pastor, o pastor Cláudio, na nossa igreja ali, a Palavra de Cristo. E o que acontece? Pela graça de Deus, eu tenho cuidado do setor de ensino já há 5 anos na igreja, e eu bato nessa tecla em todos os setores da igreja, sendo o setor das irmãs, dos jovens, dos varões e do próprio setor de louvor, a questão da escolha dos louvores para se colocar. Porque quando eu canto, eu absorvo o que eu estou cantando. E quando eu canto, as pessoas que ouvem para adorar comigo, também absorvem o que estão ouvindo. Se o louvor não é cristocêntrico, porque esses dias chegou um louvor lá na igreja, dizendo que Deus não leva desaforo para casa. É um hino que suscita mais vingança Mais do que vingança ira, de né? graça. E do que amor. Amor. Porque a mensagem bíblica e a mensagem que Deus transmitiu através de Cristo é a mensagem do amor. É o amor que é benevolente, que é o ágape. Que Nisso conhecereis sois meus discípulos, né? se amarem uns aos outros. Então,
Aí eu fui chamar a atenção, aí veio, não, eu fiquei sabendo que você tá chamando a atenção. Tô chamando a atenção. Nós não podemos abrir mão do que é verdade. Tem até um livro, salvo engano, não lembro agora o autor, os senhores devem lembrar, que se chama assim, Discípulo Radical. Esse livro é muito bom. Ótimo, já li. Se eu não for radical, se eu não me posicionar, porque aí fica aquela questão, não, eu sei que tá errado, mas vou cantar porque não tem jeito, é bonitinho a melodia. Abrir concessão, né? Exatamente. Abrir mãos. Não então, pode. peraí, Não eu pode. não creio, são estou perigosas. cantando, há um paradoxo dentro da minha própria fé, do meu próprio indivíduo. As concessões são perigosas, a gente não pode distorcer aquilo que a palavra de Deus tem. Primeiro que ela tem muito, e uma vez eu vi um certo escritor comentou o seguinte, que se por um acaso toda a Bíblia se perdesse e ficasse nela apenas o Sermão da Montanha, nós não o dissecaríamos pela riqueza que ele tem. E olha que nós estamos falando de 2, 3 capítulos, né? E é um sermão dado por Jesus, duríssimo, Sim. porém cheio de verdade, né? João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães de cevada, 2 peixinhos, houve aquele negócio, e o povo todo ouriçado atrás de Jesus, Jesus disse, vocês vêm atrás de mim por causa do pão que perece. E o que permanece, como é que é? Jesus, está ficando difícil de te ouvir. Aí os discípulos vêm, Senhor, o povo está indo embora. O que ele disse? Vocês também querem ir? Aí, pastor, Ou seja, existe uma verdade que eu prego que é uma verdade. Mas aí a gente vai identificar quem é discípulo e quem é multidão. Porque essas duas Sim. classes seguiam a Jesus. Né? O discípulo, e andam juntos, né? E andam juntos, tanto a multidão quanto os discípulos. Os discípulos, eles... Isso é muito forte. Porque hoje você precisa se auto-identificar. Eu sou discípulo ou eu sou multidão? O discípulo só estava... A multidão só estava com Jesus enquanto tinha pão. Sim. Né? Mas o discípulo não, ele ia para adorar. Sim. A multidão, ela admira. Jesus está curando o cego. Jesus está expulsando o demônio. Mas o discípulo, ele ama. Porque quando toda a multidão vai embora, só quem ficava era o discípulo. Então tem muita gente admirando o Cristo em vez de adorar. São admiradores. Acho que para a gente até avançar um pouco mais, Vamos lá. eu terminar aqui com uma situação que é o seguinte. Um sermão de Jesus, ele fala sobre trigo e sobre joio. Muito profundo. Eles crescem juntos, né? Se parecem. Eu ouvi num livro, eu li esses dias, o pastor colocou, olha que coisa tremenda. Ele disse que o joio, na verdade, ele até disse assim, eu vou trocar o nome do joio por chamá-lo de trigo bastardo. Meu Deus. Porque ele parece, ele cresce junto. Inclusive, se tirar o trigo que é bom, o joio que é ruim, o trigo fica até meio ali. Por quê? Porque a raiz deles se envolve, estão tão entrelaçados que se confundem. Só no último dia que haverá a separação, colocado no celeiro e no fogo. Agora é tão interessante que trigo é trigo e sempre foi trigo. Joio é joio e sempre será joio, dentro de um contexto de que parece que o joio... Só que esse pastor coloca o seguinte, o joio é um trigo bastardo. Dá uma conotação de que assim, é o falso trigo, é aquele irmão falso. Então assim, os aproveitadores da noiva. Pastor, vocês estão saindo do assunto. Não estamos não, isso é missão. Nós estamos falando de missões aqui, sabe? A gente vai lá e... vamos pregar e eu quero ver e eu tenho que avivar a igreja. O varão prega aí, mas traz aquela mensagem pro povo. Pro povo o quê? O povo tem que sair dizendo, mais do que glória, dizendo ai. A palavra tirou as arestas. Me confrontou, tirou as arestas. Eu preciso ser transformado. Eu verdadeiramente preciso para o crente chegar em casa e dobrar o joelho e buscar a presença de Deus, porque ele precisa de ser um missionário em potencial. Os senhores estão falando umas colocações aqui tão profundas e tão peculiares. Imagine só comigo se Jonatas Edwards Jesus ressuscitasse e presenciasse os pregadores dessa geração. Aquele que pregou o célebre sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Diz que a mensagem dele era tão incisiva e tão profunda nas suas verdades espirituais que parece que o chão ia se abrir, o povo se agarrava nos bancos com medo de descer de cabeça para baixo para o inferno. Jonatas Edwards, Charles Spurgeon, eram homens, irmãos, que não tinham papa na língua. Pregavam o evangelho puro, sem mistura. Você falando assim, John Knox, um grande reformador escocês,
ele clamava nas suas orações: dá-me alma, Senhor, dá-me alma, senão eu morro. Suando em oração. Não, John Wesley, eu vou- o Senhor me dá, peraí, Sim, me dê pelo menos sim. 100 homens que só temam o pecado e que amem a ti. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mundo, eu vou literalmente incendiá-lo com o seu evangelho, com a sua Verdade, palavra. É verdade. Isso é missões, meu irmão. Não, eu vou um pouco mais além. Oh, aleluia. Eu posso ir um pouco mais além? Vai, Posso ou meu não? irmão. Fica à vontade. Vamos lá. O maná, que o senhor falou aí, e o Anselmo mencionou aqui, que a multidão vem atrás do pão que perece. Mas o que permanece? Eles não querem saber. Não, é Então difícil. quer dizer, senhores, que o maná, o aspecto do maná é mais punitivo do que ele providencial. Sim. Porque o que Jesus falou em João 6? Ele disse assim: vossos pais comeram maná no deserto E morreram. E morreram. e morreram. Agora, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este terá nele vida eterna. Eterna. O que ele está dizendo? Que o maná tem um aspecto mais punitivo, porque eles comeram e morreram. Agora, quem come e bebe quem come da carne de Cristo e bebe do sangue de Cristo vai viver para sempre. O que é isso? O que é isso? Na verdade, eu vou ter que falar. Fala. Eu vou ter que falar. Vamos Esses pregadores que pregam essa mensagem, que na verdade parecem maná, que alimentam temporariamente, muitas vezes, não quero generalizar, mas muitas vezes, nada mais é do que Deus punindo a própria igreja pelas suas falsas escolhas. Essa é uma verdade. Até porque, e quando falamos em falsas escolhas, desde os seus preletores, esses pastores que vêm, e as escolhas que fazem, dentro desse contexto de quererem ficar comendo sanduíchezinhos, ao invés de comerem a palavra verdadeira. de Aquilo que Deus. aconteceu com a igreja de Coríntios. Crentes carnais, O engraçado que não você- podem Exatamente. comer uma comida substancial. São bebês espirituais. Bebê, hein? só Exatamente. leitinho. Então, E querem eu- mais pular do que ouvir a palavra. E eu vou até Verdade. fazer um trocadilho engraçado aqui. Existem muitos crentes na igreja. Primeiro é o crente 6 horas. 6 horas por mim. Vocês oram por mim. Existe o crente carroça. Meu Deus. Sabe qual que é o crente carroça? Aquele que nunca anda sozinho. Sempre tem que ter alguém puxando ele. Mano, Mas o mais comum que nós estamos encontrando hoje, no século XXI, na pós-modernidade, não é? É o crente chiclete. Como que é o crente chiclete? Ele só mastiga a palavra, mas nunca engole. Meu Deus. Dá aquela mastigada superficial, ou come aquilo que ele acha que está no contexto dele, né? Essa palavra aprazível, foi é para aprazível mim, pra essa ele. palavra é boa, essa aqui eu pego, essa não. Ele Mas não na verdade, ele mergulha interpreta- totalmente. Na verdade, ele interpreta errado o texto que diz assim: retém o que é bom e se abstenha do mal. Pronto. Não, mas o que é mal é sempre pro irmão que não veio e É. deveria ter vindo. Isso. Ou ele Né? joga pro lado, né? O irmão É tá a aqui pá. do lado. Mas, Mas vamos... isso impede missões. Isso acaba impedindo as missões de Sim, serem mais sim. eficazes, de ter mais Porque- eficiência na transmissão do evangelho. O evangelista falou alguma coisa importante aqui. Porque quando a gente fala em missões, geralmente a nossa mente está associada a algo transcultural, a um evangelismo urbano só. Fora das portas da Mas igreja. dentro da igreja, irmão, se faz missões. Faz missões. Eu já tive experiências de pessoas me encontrarem depois do sermão, pastor Márcio, o senhor já deve ter passado por isso, evangelista Lucas, falou, hoje seria o meu último dia na igreja. Sim. Mas depois de É. ouvir essa palavra, Deus Verdade. mudou a minha Não, história. e a missão, missões na igreja, o aspecto maior de missões na igreja é edificação. Edificação. Não há evangelização ou missões fora da igreja se antes a igreja não passar por esse processo maravilhoso da edificação. Só que Ninguém não edificado pode fazer missões. é interessante que essa questão para aperfeiçoamento dos santos dentro de um contexto, tanto aperfeiçoamento quanto edificação, se a gente for analisar, porque a palavra aperfeiçoamento tem a ver com fisioterapia, que é literalmente Sim. ligar os ossos um do outro, Sim. é corrigir. Então, então tem tudo a ver essa questão de você aperfeiçoar, de você literalmente estar ali para que haja essa fisioterapia. E automaticamente, por exemplo, quando a gente vê lá Atos, capítulo de número 20, Paulo pregando e Eutico caindo da janela, assim, eu já ouvi várias mensagens a respeito disso e não estou aqui para discordar não, pelo amor de Deus, uma leitura. Aí Eutico tá ali, olha para dentro, olha para fora, caiu. Só que às vezes eu fico pensando, sabe o quê? Por que o Eutico caiu? Toda a igreja está abrasada, mas ninguém está percebendo o Eutico talvez fraco ali. Muito profundo. Todo mundo tá ali ouvindo o pastor Paulo e o negócio culpa tá não indo. só foi de Eutico. Exato. Nesse contexto. Quando um Eutico, e Eutico, a palavra Eutico do grego é afortunado.
Tem muita gente com uma aparência de afortunado que parece estar tudo bem, estereotipamente falando, né? É. Estereótipo tá tudo, o invólucro tá tudo bem. Sim. Mas por dentro só Deus sabe. Ele tá na janela e a gente tá tão preocupado no... Hoje eu vou voar, hoje eu vou quebrar tudo, né? Esse tal do quebrar tudo. Explodir. E tal, explodir. Só Não, que tem um esse- eutico na esse janela... termo explodir é muito perigoso, porque o primeiro ser que explodiu é porque quis ser igual a Deus. É, um Herodes, mas deixa isso aí enfim. pra outro dia. Mas de qualquer forma, aí por que ele cai? Porque tem uma igreja que tá tão cheia de si, e olha isso aqui, aí termina aqui o irmão cai. Louvado seja Deus que tinha um Paulo lá para ressuscitá-lo e o Verdade. culto continuar. É verdade. Mas missões internas, né? Não apenas dentro da igreja, dentro da nossa casa. Mas vamos lá, o pastor Exatamente. Anselmo está com a pauta, ele vai direcionando-nos aí. E quando nós falamos sobre missões, né, além de ser uma ordem imperativa, nós vamos observar que a humanidade em si, ela necessita de um Salvador. Sim. Né? A alma humana, ela clama, a alma humana, ela geme. Né? Dentro de todo ser humano existe um vazio. E esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. É o E- oco, né? Que é o chama-se oco. vaidade, na Não verdade. estou dizendo que Deus se limita a espaço geográfico. Sim. Entenda o que eu estou Sim. dizendo. Tá? É o mistério da habitação, né? É o pastor? mistério da habitação, que o Espírito de Deus habita no espírito do homem. Sim. Mas por que que os homens necessitam? Primeiro, porque todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de um guia. Né? O que mais a gente vê nas nações do mundo É verdade. são pessoas Eu desorientadas. posso sugerir um texto aqui? Vamos lá. 2 Coríntios, pastor Márcio. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, é um texto que fala de uma forma muito clara sobre a situação dos perdidos. Por favor. Nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ó, tem um segredo muito grande dentro desse texto, porque lá. tá dizendo assim, ó, o Deus desse século, com o D minúsculo, ou deste mundo, Satanás, né? Não na qualificação de divindade, claro, mas na qualificação de que as pessoas adoram ele como Deus. Sim. E diz assim, ele cegou, impediu a visão, mas do entendimento de quem? Não é dos ímpios, não é de quem está no mundo, do mundo, é dos incrédulos, para que eles não cresçam. Em quê? Na luz, ou não visse a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, quer dizer que o diabo cega o ser humano não para que ele não acredite que Jesus veio sobre a terra. Ou seja, o mundo, você pode perceber, que aceita um Jesus histórico. Porque é comprovada a existência de Cristo, a sua passagem pelo planeta. Agora, o mundo é cegado para enxergar a divindade de Cristo. Sim. É o que está no texto. Mas o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12 que só consegue chamar Jesus de Senhor se for pelo Espírito. Pelo Espírito. Exatamente. Ou seja, tem que ter o entendimento aberto. Então, aonde o Deus desse século cega e escurece, a mensagem aclaria Sim. com o poder do Espírito para que a pessoa possa enxergar não um Jesus que está crucificado numa parede, coloca um crucifixozinho aí e põe na parede e diz assim, ó, tá aqui o nosso Deus, mas enxergar aquele que está vivo aqui, Sim. que está presente, Sim. aquele que E que é pessoal. que é E que não pessoal. é o Deus da multidão, conforme Exatamente. o pastor Anselmo falou, é o pessoal, Só né, que pastor? quem É o- tem esse Deus poder, pessoal. quem tem esse poder de fazer isso é a igreja, Sim. transmitindo a mensagem. Quando a mensagem é transmitida, a luz resplandece, aí enxerga, não é só um homem que passou aqui, não é só uma figura histórica que passou aqui, foi Não é a um divindade, revolucionador. Um foi escritor, exatamente o próprio Deus encarnado que Sim. estava aqui. um escritor, ele escreveu o seguinte, que a mensagem paulina, ela era como um cartaz luminoso, reluzindo a cena do Olha. Calvário Meu Deus. Farol e a alto, obra da assim. redenção. Então, Não, toda não. vez que Paulo Meu Deus, esse é muito forte. teologava ou expressava a morte de Cristo, não só, quando eu digo obra da redenção, não estou descrevendo só o aspecto do momento da sua morte, mas tudo, Sim. ou todo o significado que a obra redentiva significa para a humanidade. Esse é o Não, o cerne senhor da falou uma mensagem. coisa aí muito interessante, essa comparação da luz, porque olha que interessante isso aqui. Você que me ouve aqui agora, vai compartilhando aí e anota o que eu vou te falar. Se você pegar o cenário da crucificação, 3 pessoas morrem crucificadas nesse dia. Só que o que acontece? Na frente, isso nos comprova a história, historicamente, arqueologicamente falando, na frente de Cristo havia um soldado que estava com a placa, levando a placa na frente dele, evidenciando para a multidão que estava em Jerusalém, até porque era Páscoa, qual era o seu crime.
E o crime dele era ter se auto-intitulado Rei dos Judeus. Sim. Então estava Rei dos Judeus em hebraico, Rei dos Judeus em grego E aramaico. e Rei dos Judeus em latim. Era latim porque era era a língua dos latim. romanos. Sim. Aí o que acontece? Quando o ladrão, os dois ladrões, eles olham aquilo, aí você imagina, Rei dos Judeus na placa, mas quando olha um camarada ensanguentado, todo desfigurado, com uma coroa de espinhos na cabeça. A coroa não é de ouro, é de espinhos. De espinhos. O trono não é um trono, é uma cruz. Só que ele tem o seu coração endurecido. E ele pergunta, ele diz assim, se tu és o Cristo, desce e nos tira daqui. Ele quer ainda uma vida passageira na terra. E outra, tem uma dúvida, se és. Se né? és. Se tu és. Exatamente. E ele utiliza, na verdade, a mesma expressão que o diabo utiliza no deserto. E aí depois o outro diz assim, para de falar isso, rapaz. Ele está debaixo da mesma condenação que a gente. Sim. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Peraí, tem um crucificado do lado dele que não tem trono, que não tem coroa. Mas quando ele olhou para a placa, rei, ele foi iluminado Pelo Espírito. pelo Espírito. Ele é alcançado pela iluminação do Espírito e enxerga não só alguém que está sendo crucificado ali, mas enxerga a própria divindade, o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por que muitas pessoas que estão à beira da morte, e isso estamos falando da morte espiritual, indo para o inferno, sabe por que essas pessoas não são iluminadas? Porque nós não levantamos a placa. Aí que está o problema. Pessoas que vivem com placas abaixadas. Quando eu falo placa, eu estou falando do meu Muito forte. testemunho. Onde as pessoas vão olhar em mim e dizer... Eu tô vendo que esse camarada é diferente, Mas porque aí- ele professa a fé em um Deus. Aí o evangelista Lucas tocou num ponto crucial aqui e de muita importância. Porque quando a gente fala de levantar a placa, a gente está falando de testemunho pessoal, testemunho vivo. Gente, existe 3 formas de se influenciar alguém. E nós estamos vivendo uma época, pastor Márcio, ou a gente vai influenciar o mundo, ou o mundo vai nos influenciar. Ou a gente vai nas trevas arrancá-los de lá e trazê-los para a luz, ou eles nos vai tirar da igreja e nos levar para as trevas. Não tem meio termo. Não isso é tem verdade. Não, e a termo. melhor mensagem que se prega, a melhor e a maior mensagem que se prega é de boca fechada. Sim. Exatamente. Pronto. Eu- Aí, Eu tô cheio de coisa pra falar aqui. segura aí. Já vai falar. Existem 3 formas de se influenciar alguém. Primeiro, persuadindo, convencendo alguém através da lógica. Segundo, manipulando. Só que ninguém é marionete para ser manipulado. Mas o terceiro método de se influenciar um ser humano é dando o exemplo. E esse é o mais difícil, pastor Márcio. Porque você tem que pegar o seu eu e crucificá-lo no altar da vontade de Deus. Você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, missões tem tudo a ver com aquilo que Lucas disse. Levante a placa, ou seja, dá um exemplo, mostre quem é o rei na sua vida. 3 coisas aqui, Glória. então, enquanto eu tava ouvindo vocês, vou acumulando aqui. Isso, Deixa vamos lá. eu começar de trás pra frente. Quando o senhor falou dos 3 métodos aí, Vamos lá. eu vou usar o terceiro que o senhor falou, que é o exemplo. Norman Russell Champlin, ele disse o seguinte, que há 3 coisas que um pai deve ao filho. Aí, ó. Primeiro, exemplo. A segunda é exemplo. Tenta adivinhar a terceira. Exemplo. Pronto. Por quê? Porque o que eu sou, Lucas, aí mais uma coisa que você falar sobre pregar com a vida, o que eu sou fala tão alto que as pessoas às vezes não conseguem me ouvir. O que eu sou fala tão alto que as pessoas às vezes não conseguem ouvir o que eu falo. As minhas atitudes falam mais alto do que a minha voz, a minha Enquanto boca. a minha voz está baixa, minhas atitudes são gritantes. Não é? Outra coisa, a placa que ilumina, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 12, 32. Quando eu for levantado, quando o patíbulo, a furca, for colocada no stips crucis, a parte horizontal na vertical, for levantado, e em cima de mim tiver um título em hebraico, em latim e em grego, Alexandre o Magno tinha feito a terra toda falar no grego koiné, todos tinham que passar e ler, hebraico todos que estavam ali, e o latim que era do Império Romano. E ali residem Vamos os colo- 3 berços da história. Né? Exatamente. O hebraico, o berço da religião, o monoteísmo. Sim. O grego, o berço da filosofia e da cultura. E o latim, o berço da política. Da política. Exatamente. Ou Então- seja, ele é senhor de tudo. Então, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, por quê? Porque todos que passam ali têm que ler. Ler o quê? Ele é o rei dos judeus. Dos judeus. Dos judeus. Mas muito além da placa, é a vida dele. Por quê? Porque está consumado. Eu vim aqui e cravei tudo o que eu havia dito que faria. E o último, quando o senhor falou sobre os homens necessitam de um salvador. Pastor, a filosofia é muito linda.
Mas não Só que salva. não tem como salvar. E mais busca uma salvação. Mas busca... Mais não. no caixa. E lembra quando a gente falou aqui, o nosso primeiro programa, quando a gente falou sobre teologia, a gente falou sobre a Teodiceia. Falamos. Sobre um filósofo alemão que lançou uma questão de questão de tentar explicar Deus de forma teórica. Sim. E que não consegue, porque aquilo que a minha racionalidade consegue absorver, tudo bem. Aquilo que não consegue vira fé. E o que vira fé é excepcional. Isso tem a ver com experiência com Deus. Missões, irmão, escuta isso. A gente fala aqui, a gente sente a graça de Deus aqui. Eu sei verdade. que ela está inundando aí seu escritório, sua cozinha, seu carro, sua Em nome de sala. Jesus. Você aí no seu iPhone, no seu tablet, no seu notebook. Deus, em o nome de Jesus, entre nessa casa, mude essa pessoa. Em nome E de eu Jesus. creio que você pode ser aí um missionário compartilhando, mas escute isso. Nós precisamos de mudança, de uma mudança verdadeiramente. E aí eu termino lendo, sabe o quê? Mateus capítulo de número 4, verso 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estão vivendo obscuramente. A luz chega. Mais uma vez a placa. Jesus chegou, meu irmão. Não tem, a morte tem que... E João diz que ceder a nele, vida nele e a estava a alegria. luz, e a luz é a luz dos homens. E quando a luz resplandece sobre as trevas não podem Não prevalecer. tem como, Evangelho pastor. é luz. Oh, Evangelho é luz. aleluia. Além dos Glória a homens Deus. estarem perdidos e necessitarem de um guia, irmãos, a humanidade está enferma e precisa de um médico. Que foi o que Jesus disse. Não precisam de médicos que estão sãos, mas os Doentes. Né? doentes. Uma outra questão também que a gente tem observado aí ao longo do processo histórico da humanidade, a humanidade está escravizada e precisa de um redentor. Sim. Ou seja, redentor, lembrando, O redenção, aspecto remissão, redentivo. recompra. Só um que pôde fazer isso. Só. Siddhartha Gautama não pôde. Joseph Joseph Smith, Smith Jr. não pôde. Charles Stacey Russell, Também nós falamos não semana pôde. passada, não pôde. Outros, Maomé, não pôde. E outros grandes, né, Vultos do filósofos passado. e vultos não pôde. Né, como há umas mensagens, e é interessante, quando vão lá no seu túmulo, jaz aqui, mas no de Jesus, não. Ele não Ele é está o mais único aqui. que pôde redimir-nos dos nossos pecados. A Não, humanidade... e nós estamos. E o senhor mencionou em nome de homens. Sim, Mas Jesus também veio como homem. sim, Mas foi o Porém- único que conseguiu. sim, ele chancelou tudo. Estão mais? condenados e necessitam, né, de um Salvador. Estão espiritualmente mortos e precisam nascer de novo. Sim. O camarada pode ser filósofo, o camarada pode ser psicólogo. Eu não estou Um menosprezando aristocrata, nenhum rico. tipo de conhecimento. Conhecimento Sim. é bem-vindo. O conhecimento é aproveitável. O conhecimento É é ótimo. ótimo, é maravilhoso. Salutar demais. Mas para o homem entrar no céu, ele não é credenciado pela terra. Ele tem que nascer de novo. Nascer de novo. Nicodemos era Nasser, era príncipe da sinagoga. Tinha uma cadeira privilegiada no tribunal judaico. Mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse: necessário é nascer de novo. E mais uma vez eu recobro aqui a palavra que eu gosto muito dessa palavra, porque a questão a palavra necessário, necessidade do latim, que é Necessidade. indispensabilidade, inevitabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, ou seja, necessário. Não tem pra Não onde é correr. opção, querido. Ô Nicodemos, É a espera aí, única você é forma. príncipe dos judeus, você alcançou, você está no ápice, mas você tem que nascer de novo. Não, e Jesus, ele é tão tremendo que nessa passagem aí, Nicodemos se aproxima e diz assim: vejo que és homem enviado de Deus, porque não se pode fazer O o que que tu você faz, faz se se Deus não não for com fosse. ele. Ou seja, ele veio cheio de elogios para Cristo, aí ele olha e diz assim: em verdade te digo, que ninguém que não nasça de novo, este não pode ver o reino de Deus. Que coisa, não? Isso é muito, muito interessante. Profundo, Aleluia. né? E quais são os requisitos necessários para ser um missionário? Será que todo mundo pode ser missionário? Na verdade, eu até gostaria de talvez entrar numa contramão aqui Vamos com lá. essa questão dos requisitos, porque é o seguinte, o senhor colocou algumas coisas que a gente vai pontuar, mas quem são verdadeiramente aptos para fazer isso aí? Dentro de um contexto de clérigo, de pastores, ministros. Será? Porque tem gente que diz, não, quem tem que pregar é o pastor. Quem tem que pregar é o evangelista. Quem tem que pregar é o missionário. Você é o quê, meu irmão? Será que você não é um missionário ou você acha que é uma credencial dado por uma convenção, por uma denominação que vai te fazer um agente pregador? Então, na verdade, todos estamos
engajados e imbuídos nesta grande obra que é a obra missionária. Tem um missionário, Reinhard Bonke, eu não sei se eu pronuncio direito, mas é Reinhard Bonke, que é um missionário alemão, que ele diz o seguinte: a igreja não é um navio de prazeres, é um bote salva-vida. Que do capitão aos cozinheiros, todos estão convidados e escalados para a obra missionária. E ele vai dizer o seguinte: a igreja que não evangeliza está fadada a ser evangelizada. Por quê? Porque perdeu o seu teor principal. Exatamente. Então, ou seja, quem é que tem que evangelizar? Todos nós. Mas precisa-se de requisitos, pastor. E quais são esses requisitos? Primeiro, tem que nascer de novo. Fala um pouquinho, Lucas. Não, eu tenho uma frase de um pastor chamado Billy Sunday, pastor americano. Ele diz assim: se você não sente necessidade de ganhar almas e de evangelizar, há uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Por quê? Porque o novo nascimento, ele me faz entender a realidade que eu preciso transmitir o que eu recebi. Porque a sensação, só quem nasceu de novo sabe explicar. Ou talvez não sabe explicar com palavras, mas sabe do que eu vou falar agora. A necessidade, a sensação do novo nascimento, ela é tão tremenda, ela é tão maravilhosa, ela é tão restauradora, que não se tem como eu reter essa sensação de alegria. Por isso que as pessoas neoconversas, os neófitos, geralmente, todo mundo que passa na rua, ou as pessoas da família que vai chegando, eu conheci Jesus, eu quero que você conheça também, e aí ele é chamado de chato, ele é chamado o camarada que não dá pra ficar mais perto dele, porque ele só fala de Deus. E nós cristãos até intitulamos esse período da vida do cristão primevo como amor primário, né? O primeiro amor. É que também não tem tanto a ver uma coisa com a outra, porque é uma forma errada de se colocar. Mas enfim, o novo nascimento ele é extremamente necessário para que eu tenha o sentimento brotado em mim de ajudar o outro com a mensagem do evangelho. Se eu não nascer de novo, eu não vou ter esse sentimento, porque esse sentimento só nasce de quem nasceu do Espírito. Quem é carnal não sente vontade de evangelizar. Isso é fato. Na verdade, até encontra obstáculos, né? E vê defeito em quem faz. Coloca um monte de obstáculos também. É isso aí. Outro requisito, pastor? Põe projeto em missões, desperta dentro dele uma entidade aí. É isso aí. Então tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como, né? Se não participou da experiência do novo nascimento, não tem como pregar ao Cristo vivo. Segunda coisa, tem que ser cheio do Espírito, né? E eu costumo dizer que a unção vem antes da missão. Primeiro você fica em Jerusalém, depois você vai, né? Quando Deus deu uma ordem para Samuel ir até Belém, primeiro Deus disse: vem, chegue-se a mim, encha o teu vaso e depois você vai cumprir a sua missão. Então, eu não posso colocar primeiro missão e depois unção. A unção é requisito. Exatamente. Não dá para atropelar esses passos que são triviais. Não dá. Não é? Não. Primeiro, que um não nascido, além dele não sentir vontade, vamos dizer que ele se sinta obrigado, ele não vai fazer a lição de casa. Não. A mensagem dele vai ser como bater em lata. Falar com a boca, né? Não fala-se com a alma. E para se converter alguém precisa de muito mais que isso. Não que é a minha fala, a minha retórica, a minha eloquência que vai... Mas que é aquele sinergismo, é a participação minha na pregação. Exatamente, Mas uma pregação excelente, bíblica. Bíblica, Agora, eu bem tive uma pautada. experiência um tempo desse atrás, eu fui fazer evangelismo naquela Praça do Correio lá no centro de São Paulo. Sim. Levando cobertores nesse período de frio. E tem gente que acha que é só chegar e dizer assim: Jesus te ama. Toma aqui. Jesus te ama. Não, essa frase pegou tanto que tem gente que acha que essa frase é a frase que vai converter um monte de gente. A frase é feita... É o evangelismo. Agora você vai veja bem, pessoas que acabam tendo um nível de inteligência maior, de intelectualidade maior, por exemplo, até o Jô Soares mencionou uma vez no programa dele, que ele tem muito amigos cristãos, chega nele e diz assim: Jesus te ama. Ele diz: eu sei. E eu sei que ele me ama. Sim. Então, Mas eu quero ouvir algo mais. Então a questão é que eu preciso saber transmitir a mensagem que eu vou falar e aquilo que eu estou entendendo por realidade espiritual e aquilo que me impactou. Agora, falando dessa experiência do Espírito Santo,
na evangelização, tem um texto muito importante que fala sobre isso, que eu queria até ler aqui, que é João capítulo 14, verso 16, que diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então observa aqui está a ênfase da mensagem e da expressão máxima da mensagem da igreja, porque a mensagem da igreja será motivada pelo Espírito e direcionada, e pelo menos tem que ser direcionado pelo Espírito. Agora, esse texto aqui é muito interessante porque Jesus está dizendo que vai rogar ao Pai. Há uma necessidade de rogar aí e entre outros aspectos que não é mérito agora. Mas ele diz, ele vos dará outro Consolador. Outro termo grego halos, que significa outro do mesmo tipo. O que eu faço, ele faz. O poder que eu tenho, ele tem. A substância que eu tenho, ele também tem. Mostrando aí a questão da triunidade, da divindade em 3 pessoas. Só que ele diz assim, outro Consolador. Qual é a expressão que está na sua Bíblia, pastor? Pastor Márcio, é Consolador também? Consolador, sim. Outro Consolador. Só que assim, tem uma variação nas traduções de Consolador, Ajudador, Conselheiro. Mas se você pegar o termo grego Paracletos, acima de tudo significa advogado. Sim. Tem uma interpretação desse texto aqui, que as pessoas esquecem, largam de lado, deixam de lado, que nós não podemos esquecer disso, que é o que influencia na nossa mensagem. O quê? Na verdade, ele estava dizendo que vai enviar outro advogado. Se ele está dizendo que vai enviar outro advogado, é porque já tem um. Ele é consolador, mas também ele é advogado. Ele está dizendo, eu vou enviar outro advogado, porque ele é advogado. Agora, Cristo é advogado de quem? Cristo é advogado do Pai, porque ele veio revelar ao Pai e representar o Pai. Quando ele está dizendo, e ele vos enviará outro advogado, ele está dizendo assim como advoga a causa do Pai, agora este vai advogar a minha causa, porque ele vai me glorificar, ele vai me representar, ele vai fazer com que a adoração de vocês seja movida tendo a minha pessoa como centro. Agora, como uma mensagem, como eu digo que eu estou pregando uma mensagem, inspirado pelo Espírito de Deus, que Cristo não é o centro dela. Que não tem ele. Aí fica muito complicado. Aí entra o que diz o quê? Charles Spurgeon. Ele disse, uma mensagem que não tiver Cristo no centro. Porque uma coisa é citar Cristo na mensagem, outra coisa é ter ele no centro da mensagem. Se uma mensagem não tiver Cristo no centro, não é mensagem. É uma frase muito forte. É, claro impactante para o cenário da pregação nos dias de hoje. Perfeitamente. E o Lucas falou muito interessante aí sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo para fazer missões. Mas o terceiro requisito, e vai coadunar com essa limitação de algumas pessoas em evangelizar e achar que Jesus te ama é apenas evangelismo. Sabe por quê? Porque falta o terceiro requisito. Tem que ser conhecedor da Bíblia. Se não conhecê-la... Como é que eu vou evangelizar se eu não conheço o autor das Escrituras? Eu não tenho que conhecer só o autor, mas também aquilo que ele deixou escrito. Exatamente. Então as pessoas se limitam nas suas redomas e acham que é só dizer, olha, Jesus te ama, mas peraí, ele me ama por quê? Quem é Jesus? Ele era Deus? Ele era homem? A Bíblia é um livro escrito por homens, é escrito por Deus, mas se ela é um livro escrito por homens, como que ela é divina? Então, aí, essa redoma e essa falta de conhecimento, pastor Márcio, gostaria até que o senhor falasse um pouco agora, tem limitado muita gente nessa questão da exposição da Escritura, como ela deve ser colocada. Na verdade, quando o senhor coloca a questão de conhecer a Bíblia, um texto que vai relatar muito bem isso é 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Doquimos, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem, tem aqui o termo ortotomunta, o ortotomel grego, né, que é cortar retamente, né, que maneja bem a palavra da verdade. Sim. Esse cortar retamente, esse manejar, será aprovado, o obreiro tem que ser aprovado, doquimos, né, como uma pedra que se encaixa no devido lugar, e que corta direito, ou seja, que faz o que a palavra está mandando, sem nenhum tipo de curva. De curva. Né? Sem distorcer. A palavra estava dizendo o quê? Converter? Converter. Eu não posso pregar, dizer, olha, Jesus precisa de você. Não, você é pecador, você precisa de se mudar. Não é Jesus que tem que se enquadrar em você, é você que tem que se enquadrar no reino. Existe um grande paradoxo do quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. É você que tem que perder, não é Jesus. Ele já se doou na cruz. É uma proposta que é feita. Só que é interessante que o pastor está colocando aqui, conhecer a Bíblia, então assim... Só que é um degrau tão interessante que o senhor colocou que nós temos que ser nascido novamente.
Quando eu nasço novamente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E automaticamente eu quero conhecer a palavra. Por que que tem tanto suposto missionário, e eu digo missionário, missionários em potencial nas igrejas, que não saem das suas igrejas e não ganham ninguém durante um ano para Jesus? Porque eles não conhecem a palavra. Por que que não conhecem? Porque estão acostumados com os lanchinhos que é dado festas após festas, cultos e congresso após congresso, não crescem, não têm maturidade, não querem conhecer a Bíblia. Ou seja, e não é conhecer simplesmente de ler. Hoje eu li 3 capítulos, 4 capítulos. Não, você tem que parar, é estudar, é analisar minuciosamente, ouvir o que Jesus fala, ter experiência com Deus. Nós já falamos aqui sobre conhecer a palavra passando por ela e de joelhos dobrados, se enchendo da graça e do conhecimento. Ou seja, não tem como fazer missões se não conhecer a Bíblia, né? Seja ela dentro da sua casa, seja ela missões urbanas ali no seu bairro, seja ela interestadual, ou seja ela transcultural, tem que se conhecer a Bíblia. Até porque é o seguinte, pastor Anselmo, uma coisa é um uso. Quando a gente vai falar, por exemplo, de uso, o uso é local. Costume é regional. Agora, a doutrina, o que é doutrina? Não é conjunto de ensinos? É universal. É universal. O que a Bíblia diz aqui, na língua portuguesa, Vai dizer lá na japonesa. vai dizer lá na China. Exatamente. Na China. Vai dizer lá no Japão, vai dizer lá na Verdade. Alemanha. O que é verdade bíblica, meu irmão, o que é pecado aqui, é pecado lá. Doutrinariamente falando, sim ou não? Exatamente. Uma coisa é cultura. Você vai lá na África, eles têm um costume, é uma alegria e eles dançam, não é? Um negócio ali que Sim. tão envolvente, interessante. Tem como trazer isso pra cá? Não é cultura lá? Sim. As verdades de Deus são inegociáveis em qualquer cultura. Exatamente. Não, e- Agora, a verdade bíblica, que é o que você está Exatamente. falando, fazer missões, tem que pregar a palavra, Pregar. cortar retamente, meu irmão. O que é pecado é pecado e o que é correto é correto. Exatamente. Conhecer a Bíblia. Falando sobre isso aí, essa questão do Jesus te ama, eu tive uma experiência com o evangelismo, como eu falei aqui agora, e eu fui questionado por um morador de rua que me questionou sobre a fé. E se eu não tivesse preparado para respondê-lo ali, eu poderia sair dali envergonhado, que é o que acontece muito com algumas pessoas. E aí o que acontece? Ele olhou para mim, e eu olhei para ele e disse assim, você sabe que existe a pós-morte, ela é realidade, que continua. Na verdade, você só se desvencilha do corpo, mas a consciência continua ativa. Você sabe que tem 2 lugares para você ir. Ele disse, eu falei, céu e inferno. Ele sabe, ele disse, sim, eu sei disso. Aí ele olhou para mim e disse assim, e você vai para onde? Eu disse, eu estou salvo. Aí ele olhou e disse assim, mas por que você está salvo? Só porque você está fazendo o que você está fazendo aqui para mim? Eu disse, não. Porque a salvação não é por obras, é pela graça. Eu estou só evidenciando que eu estou salvo fazendo isso para você. Aí ele disse assim, este é o problema da igreja evangélica. Só ela está salva. Eu disse assim, não, este é o problema do que vocês pensam. Porque, na verdade, se a igreja evangélica salvasse, eu ia te levar até lá. Mas eu não te levei até lá, eu vim até você. Foi quando aí ele começou a gaguejar e ele viu que ele não conseguia. Ele falou assim, mas como que você crê? Como que você sabe disso? Eu falei, tá escrito ali. E como você sabe que isso é verdade? Eu falei, pela fé. Aí quando eu disse sobre fé... A experiência que transcende. Exatamente. Quando eu falei assim, fé, ele estava com uma espécie de sonda aqui, onde estavam indo as fezes, porque ele recebeu ele foi esfaqueado. Uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia, foi esfaqueado. E aí o que acontece? Ele disse, fé é o que eu tive para não morrer na mesa de cirurgia quando eu fui esfaqueado. Eu falei assim, pronto. Ou Você seja, já tá sabendo ele o que já que é provou. fé. Agora, se eu não soubesse respondê-lo, Ia que passar situação Exatamente. iria ficar? É aquele negócio de Pedro que a gente falou no programa passado, né, de 1 Pedro, de ter que responder com mansidão quando nos perguntarem a respeito da nossa... Exatamente. E não só essa fé. questão de ser envergonhado na hora, mas também se ia deixar uma lacuna muito maior do que já estava nele. Sim. Alguém Exatamente. sem solução para o seu problema. Ele vai refletir. Sim. Ele Não, vai com certeza. refletir. Você plantou o que tem que ser plantado. Deixa eu só aproveitar, sair só um pouquinho, 1 minuto. Um gancho, aproveitando que o professor Lucas falou, Vamos lá. pastor Anselmo. Até porque no programa passado, eu me lembro de um comentário. Esse aqui eu vou responder até porque me veio aqui. Teve alguém que colocou um internauta lá. Quando eu falei na aula passada a respeito de o homem ser eterno, só que com data de nascimento. Aí perguntaram, eterno, não sei o quê, o homem não é eterno. Eterno nesse contexto. Olha o que o professor acabou de falar. Pegue aí essas entrelinhas. O que ele falou? Que o corpo vai voltar à sepultura, mas a alma, ela não dorme, a alma fica consciente. fica ativa. Meu irmão,
mais do que o corpo só tem vida porque existe um espírito nele. Talvez Salomão... a gente até faça um programa sobre consciência pós-morte. Sim, mas até para dar uma respondida Sim, aqui, sim. e vamos até salientar essa situação, Ótimo. porque o Eclesiastes Salomão, no capítulo 12, ele disse que o espírito volta a Deus que o deu e o corpo à Pra terra. A alma é de quem? A alma é essa Ela sede de entendimento segue o que destino Deus eterno. deu, capítulo 2, verso 7 de Gênesis, soprou, o homem foi feito Alma. alma vivente. O homem é alma. Então nós somos tricotômico. Então, querido, fica assim, ó, o corpo, essa barraquinha que transporta o espírito e a alma, né? O invólucro. E que é nele que é evidenciado tudo que a gente sente. Inclusive, nós estamos falando aqui não é com a alma nem com o espírito, é com o corpo. Porém, com o Exatamente. corpo que está cheio de Deus e que está evidenciando aquilo que a gente está sentindo. Verdade, pastor. Porém, só para dizer aí que nós somos imortais, sim, por causa disso. Quando Paulo diz que nós ressuscitaremos, é no mesmo corpo e ali nós seremos transformados. Ou seja, daquilo que é corruptível para incorruptível. Aí sim teremos um corpo incorruptível. Seja para viver eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Sem Mas Deus. somos imortais ou não? Somos Sim. imortais, certo? Certo. Tá, só passei para passar por É isso isso aqui, aí. pastor, e vamos continuar aí, porque o Voltando assunto lá. tá bom demais. O outro requisito, irmão, para se fazer missões, tem que ser cheio de paixões ou de paixão pelas almas, né? Não tem como. E a gente vai evidenciar. E abre aí, pastor Márcio. O evangelista Lucas, Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 36. Vamos ver com o mestre, vamos ver com Jesus, não é, se ele tinha ou não amor pelas almas, né? Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Leia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu ler na minha versão, Vai porque eu lá. acho que... Tá. Não que a sua é ruim, mas só Ok. porque ele... Vamos lá. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Paixão. Né? Paixão. É uma palavra Que sentimento, composta. Colocar o meu sentimento no sentimento do Exatamente, porque sentimento... Inclusive, deixa eu só falar um negócio aqui da etimologia da paixão. Isso, eu já ia falar agora. Não, aqui. então pronto, Não, fala. mas pode continuar. Não, eu perto do pastor Anselmo, irmão, Que eu isso, pago aqui a gente- dízimo aqui. Vai. Aqui, eu tô que nem Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Não, Vamos pastor, lá. pode continuar. A palavra É que nós compaixão. estamos em sintonia, é a Se sintonia, você, pastor. Abraão, dando Não, dízimo fica a quieto, Melquisedeque, Lucas, eu pelo sou da amor de Macena Deus. Eliezer. Irmãos, é a Vamos lá, gente. sintonia, né? É a sintonia. É a É sincronia, gostoso. vai lá. Fala A palavra compaixão aqui, aportuguesada, é uma palavra composta com mais paixão. A palavra paixão, ao contrário do que todo mundo acha, aquela afloração, né? A palavra paixão significa sofrimento. Sofrimento. Tá certo? Aquilo, tanto é que nós temos uma sexta-feira intitulada como Sexta-feira Da paixão. ou do sofrimento de Cristo, tá? Então, sentir compaixão significa sentir o sofrimento do próximo. Exatamente. Tanto é que a palavra misericórdia no latim vem de miseretes e cordes. Cordes é a mesma Coração, palavra que deu cardíaca. origem cardíaca a coração. Cardia E miseretes é a raiz da palavra que deu origem à palavra miséria. Então, misericórdia é sentir a miséria do outro. Miséria do coração. Então, né? é impossível. O que Jesus fez aqui foi sentir a miséria, sentir o sofrimento, Foi sofrer a pelo outro. necessidade de Exato. se colocar no lugar do outro. Então, Foi. é impossível a gente fazer missões sem se Sem colocar no lugar do outro, Não, sem e era compaixão. e Jesus, o missionário por excelência, como ele é chamado, Isso. e até Hebreus capítulo 3 enfatiza isso, que ele é o nosso apóstolo, ele praticava essa questão de se colocar o seu sentimento no sentimento das pessoas. Sim, Que foi o que ele fez com a viúva de Naim. sim. Ele sentiu tanto o que ela estava sentindo que ele chorou com ela. Olha como que é tremendo isso, que é o que o texto dá a entender. Que ele se compadece, ele entra dentro da situação dela e ele, se compadecendo, se aproxima e ressuscita para sanar, para acabar com aquela sensação e aquele luto que estava acontecendo. Então, quando alguém às vezes vai aí brasileirizar, não sei se está certo, mas eu acho que é. Ao portuguesar. Aportuguesar, brasileirizar. A questão do apaixonado, às vezes alguém, tô apaixonado como se alguém tá com um sentimento. Na verdade, quem tá apaixonado está sofrendo. Está sofrendo. Está Porque sofrendo. ele É, deixa sofrendo. de pensar em si para pensar no outro, deixa de Não comer. está sendo correspondido, É, coisa do tipo. velho. Então, a paixão de Cristo é porque ele se apaixonou, sofreu por nós, né? Se tornando pecador no contexto de levar a cruz por nós e enfermar por nós, tá? Então, missionário sem paixão não dá. Não dá. Até Não porque, automaticamente, nobres amigos aqui, vocês que estão nos assistindo, como é que a gente vai deixar uma zona de conforto, ou que talvez ela não seja tão confortável assim, Lucas e Anselmo?
eu não estou com a minha vida resolvida, não estou com as minhas contas pagas, eu estou lutando como todo bom brasileiro. Só que aí Deus me chama para atravessar o oceano, ir para um outro continente onde eu não conheço língua, onde eu não conheço costume. E eu vou dizer que sacrificar supostamente minha família, tirando-os do seu reduto, para ir para um lugar pela causa de um homem. Para ir lá falar desse homem. E dizer que esse homem ama, que esse homem salva, que esse homem cura, que esse homem liberta. Ou seja, eu vou doar a minha vida. Mais uma vez, eu sou o devedor. Porque uma vez que eu tenho, eu não fico na minha zona de conforto. Eu tenho que ir. E eu vou aonde Jesus me enviar. A caneta na mão de Deus, pastor Anselmo. Né, Lucas? Pastor Anselmo, pastor Márcio, eu acho que muitas vezes a falta da evangelização e do evangelismo na igreja se dá por não confiar no poder do Espírito no momento que a mensagem é transmitida. O senhor estava falando uma coisa que eu estava lembrando um testemunho de um pastor chamado, ou para melhor, um missionário chamado Josué Erion. E ele estava dizendo que ele estava almoçando no hotel em Nazaré. Nazaré, mesmo, Sim. Israel. E ele observou, ele estava almoçando e ele percebeu um homem também, numa mesa à parte, também sozinho. Ele olhou, ele percebeu que ele tinha cara de espanhol. E ele foi até esse homem e disse: você tem cara de espanhol. Ele disse: você acertou, sou espanhol mesmo. Venho da Espanha, vim aqui a passeio. Ele disse: eu só queria te falar uma coisa. Ele disse o quê? Eu quero te falar um homem que andou por essa cidade aqui há 2000 anos atrás, e ele fez isso. Ele só liberou algumas frases em 5 minutos. Disse que o espanhol saiu da mesa, se ajoelhou no meio do restaurante e disse: o que eu faço para receber esse homem na minha vida? Aleluia. Olha que coisa. Então, na verdade, ele desferiu uma... como disse lá os judeus quando estavam recebendo a mensagem, fomos compungidos, né? Apunhalados. Pode continuar. Que esse termo significa exatamente uma espada, como se tivesse uma espada entrando. Porque alguém se prostrar querendo aceitar no restaurante, no lugar público, meu irmão, com 5 minutos. Que foi a sensação da multidão. Porque quando ele diz assim, compungindo-lhes o coração, a multidão disse: tá, e agora o que a gente faz então? A gente já que fazemos para ser já salvos? Fomos lascados. Eu já entendi o que você falou já, né? Ou seja, e aí ele se rendeu. Ele se rendeu, e eu tô falando sobre essa questão de não ter medo ou não confiar, né? Ou ter medo ou não confiar no poder do Espírito na hora que a mensagem é transmitida. Porque quem vai fazer a obra do compungir o coração é o próprio Espírito que vai pegar as palavras. João 16, quem vai convencer o homem pecado, justiça e juízo. Exatamente. É o Espírito. Vamos lá, nós temos mais 10 minutos aí, cerca de 10 minutos. Muito bem, nós estamos aqui dissertando esse assunto maravilhoso. A gente virou a página agora aqui, o nobre rabino. E a gente agora vai entrar na área mais transcultural de missões, né? Porque missões, ela abrange... Eu acho que o primeiro campo de um missionário é a sua própria família, né? A sua própria casa. Com certeza. Porque Paulo, ele sintetiza isso muito bem, que aquele que não cuida dos teus, de sua casa, ele não está apto para exercer. Negou a fé. E ainda negou a fé e se faz pior do que o incrédulo. Então, a gente vê isso na vida de Noé. Rapaz, olha, eu tava com Noé, a gente tá hoje a sincronia aqui. Hoje o negócio tá Sabe bom, por quê? gente. Porque esse negócio de Noé, não sei se é o que o senhor pensou, eu já ouvi falar, uma vez alguém pregando, disse que Noé, ele pode ser considerado ou o pior ou o melhor missionário. Cerca de 120 anos preparando a arca e pregando o dilúvio. Por que o pior missionário? Porque só ganhou a casa dele. Não ganhou ninguém. 120 anos pregando. Outro vê de um outro ponto que ele é o melhor. Por quê? Pregou para todos, mas conseguiu pelo menos a sua casa. Esposa, 3 filhos e noras. Ou seja, como que você aquilata, avalia essa situação? Eu prefiro dizer que ele é um dos melhores missionários. Porque hoje em dia tem muito pregador, a gente tem visto, o professor Lucas, Anselmo, tem inclusive em redes sociais, esposas de grandes pregadores que incendiaram o Brasil, que vem dizendo: olha, eu não aguentei a pegada do marido, eu abri mão, estou separando. Não é? Maridos que, infelizmente, fez da missão um cabide de emprego, pastor. Verdade. E aí terminou, sabe, encontrando lá uma mina de ouro, vamos colocar assim, para a vida presente, lá no outro lado, e ele abandonou a missão e começou
as paixões, né? As concupiscências que a gente já falou aqui, dos olhos, do corpo. E aí terminou que ele foi envaidecido pela moeda, né? Pela riqueza temporal, esquecendo aquilo que é a obra missiológica. Porque o ministro, ele tem que tomar muito cuidado, todo ministro tem que tomar cuidado, porque no momento em que ele começa a ganhar proporção no ministério, e isso é obra de Deus, porque quando Deus te dá um ministério é para abençoar muitas pessoas mesmo, ele tem que tomar cuidado para que ele não venha a perder a sua atenção ou ser atraído por outras coisas que tire a atenção e o foco do seu ministério e o impeça de se atualizar. E aí o que acontece? Acontece que ele começa a ser levado muitas vezes pelas riquezas, ele é levado muitas vezes pelos aplausos, né? Aquilo que tem um grande pregador que nós todos aqui admiramos, o pastor Gisel Gomes, ele diz que nós não podemos cair no erro de se embriagar com os aplausos e com os elogios. O ministro que se embriaga com isso está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. E a multidão não é confiável. A mesma que gritou Hosana, Hosana bendito é o que vem, foi aquela que disse crucifica. Exatamente. Exatamente. Então não se engane com a multidão. Mas Noé foi excelente. Foi excelente. Levou a família. Levou a família. Isso é muito importante. Eu voto pela excelência. Eu também grande voto missionário. pela excelência porque pelo menos o básico ele cumpriu. E outra, pregou o que nunca ninguém havia visto e ele creu, construiu e persuadiu dentro daquilo que era a sua fé e Exatamente. convicção a própria família. Então, além do primeiro campo missionário, que é a família, existe o evangelismo pessoal, que é aquele que você faz no ônibus, no coletivo, no amigo de classe na faculdade, no vizinho, enfim. Existe missões urbanas, que é demarcado um bairro específico e a igreja atua ali naquele bairro como uma agência missionária. São mais convencionais ainda aqui no Brasil, principalmente, né? Isso, que é as mais convencionais em bairros, tá? Existem missões interestaduais, que está ligado já a convenções missionárias, que envolve aí alguns estados, enfim. E as missões transculturais. O que é uma missão transcultural? É romper com as barreiras da cultura. Da fronteira também. E das fronteiras, tá? Tanto romper com barreiras culturas e romper com barreiras das fronteiras. E nós precisamos entender que isso exige uma preparação. Um brasileiro falou lá atrás, hoje, né? isso, Lá no nós começo. vamos retornar de novo lá, dar um giro de novo, porque para a pessoa hoje romper com a barreira cultural e romper com a barreira das fronteiras, a pessoa precisa se preparar, precisa Sim. de conhecimento, precisa de educação, né? Tem palavras aqui no Brasil que para nós ela faz parte do uso comum do dia a dia, mas tem lugar que é palavrão, Sim. certo? Sim. Não, E aqui perto, né? Até aqui Aqui no perto. Brasil mesmo. No Brasil mesmo. Às vezes você tem expressões que nós, paulistas, utilizamos. Se você utilizar em outro estado, é palavrão. Nordeste. Eu ouvi falar isso, eu fiquei assim... Nordeste, Escandalizado. Nordeste tem verdade. quase outro dicionário. Assim como o Mercosul, que você vai Paraguai, Venezuela, Peru. Eu vou dar um exemplo algumas disso coisas. aqui. A gente aqui está numa classe teológica. Eu recebi um pregador uma vez do Rio de Janeiro. Ele começou a pregar. E as irmãs ficaram ofendidas com a pregação dele. Porque ele disse, nesta noite Deus está levantando muita gente para biscate aqui. E biscate lá é trabalho temporário. Sim, fazer bico. Fazer bico. E aqui a gente já interpreta de forma diferente. Então, quer dizer, são barreiras culturais que precisam ser quebradas. Agora, imagina Isso barreiras... dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil. Agora, barreiras culturais nacionais. Agora, Nacionais. imagina barreiras culturais internacionais e transculturais. Na verdade, são transculturais, não são não culturais. Então, transculturais. Eu queria só mencionar Vamos um lá. exemplo. Tem uma história, tem um livro muito bom, pastor Márcio, o senhor deve conhecer, chamado Fator Melquisedeque. Deixa eu- Muito bom sobre missões. Sim. Eu até recomendo aos nossos irmãos que estão nos assistindo aí agora, estar acompanhando. Rapidinho, porque nós já estamos já no final do nosso tempo. Um missionário estava num campo, numa aldeia não civilizada, de um povo não alcançado. Foi deixado com a família lá. Ele era visitado pela base através de helicóptero de vez em quando, talvez uma vez ao mês, para trazer o mantimento para ele. E ele estava no meio de uma aldeia cuja a ideologia e filosofia era: eu estou aqui conversando com você e fazendo negócio com você, mas a qualquer momento eu posso te trair. E quem trair primeiro sai ganhando.
Quando ele olhou isso, ele disse, eu vou morrer a qualquer momento, porque a traição era por meio de morte. Aí ele começou a orar e ficou preocupado, e ele, a família, e a esposa, e os filhos, ficou preocupado, falou, vou morrer, eu fui largado aqui, e a base missionária vai demorar para vir enviar o helicóptero agora, vou morrer, porque ele queria pedir para ir embora. E ele começou a orar, Deus me dá uma estratégia, eu preciso ganhar esse povo. Até que um dia, ele observou da janela de casa 2 pessoas dentro dessa aldeia fazendo um acordo. E esse acordo era uma família dava uma criança para outra família e outra família dava uma criança para outra família. E aí esse acordo era chamado de Criança da Paz, onde as famílias não iriam se trair a qualquer momento, esse clima de traição ia acabar entre aquelas famílias, porque elas deram uma criança da paz. Aí o que aconteceu? Ele observou essa cultura e adaptou isso à mensagem do evangelho, levando para Isaías, e ele chamou toda a aldeia e começou a pregar dizendo que Cristo era a criança da paz de Deus, que estava em desacordo com aquela aldeia e entre os homens, e ele conseguiu ganhar aquela aldeia, e foi muitos batismos nas águas, e foi um grande avivamento. Para você ver a importância do missionário se adequar à cultura ser local. versátil, Ser né? versátil, Exatamente. aprender, Versatilidade, estudar. Então, senhores, tema maravilhoso. Falamos aqui sobre missões no campo da missiologia, alguns aspectos, só não foram todos, devido ao nosso tempo escasso. Pastor Márcio. Só que assim, de qualquer forma, quando a gente para aqui, como nos outros temas que a gente já veio pautando, a gente não quer fazer um programa aqui, um bate-papo enfadonho. Por isso que somos em 3, interagimos. Nunca nós saímos daqui com um tema totalmente dissecado. Não então, tem assim, condições. não tem condição. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque quando a gente voltar no tema, a gente vai partir daqui para frente. Né? A gente só vai crescendo e contamos aí com o feedback de vocês. Se vocês gostaram, além de compartilhar, curta, comente aí, né? Que a gente lê todos os comentários. Como já falamos, a proposta não é de responder, mas a gente está sempre antenado ao que é colocado. No YouTube. Os nossos vídeos no YouTube, lá na página Escola de Discípulo no YouTube, você vai encontrar as outras aulas. Pastor Márcio, só vamos salientar uma coisa, Vamos. porque nós salientamos já no começo, mas é bom salientar no final, porque tem muitas pessoas que vão chegando depois. Sim. Isso. As nossas aulas não são ao vivo. Sim, Aparece sim. ao vivo aí porque é uma transmissão feita no Facebook. Mas as nossas aulas são gravadas. São gravadas. Tá? Então é bom deixar E isso. é bom salientar que, embora é gravada, mas a interação continua nesse mesmo feedback, né? Sim, sim. A gente não deixa de estarmos aqui nessa mesma questão de estarmos ao vivo. A questão é só que a data da transmissão é pré-agendada. Sim, É verdade. isso aí. Mas de qualquer forma, nós E vamos a gente sempre... vale a pena salientar também que nós estamos chegando no aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante. Exatamente. Vem um programa aí preparado especialmente. Vamos preparar aí um Este programa tema. exclusivo. Você que pra quer saber um pouquinho falarmos mais sobre a Reforma Protestante, não é? o que Nós ela vamos- significa, a importância dela. Qual já era com a 500 teologia de Lutero? O que Vai que ser foi muito bom, vai cravado ser lá ótimo. as suas Deus 95 abençoe a teses? Nós todos. vamos entrar nisso aí. É isso aí. Exatamente. Vamos 95 teses é uma área forte. hein? Muito forte. E é uma área que você deve saber as 95 de cor. Não sei. Mas nós vamos chegar Como ele lá, cita, vamos como ele cita, né? Exatamente. né, Lucas? Ele Várias coisas cita de todo o cabeça programa aqui. aqui, uma série de informações. Mas nós vamos Ô, chegar queridos, junto. deixa eu só falar. Ó, Escola de Discípulo não é composto por apenas nós 3, viu? É 4. É o 4. Quem que é o quarto? O Samuca. Ele Samuca tá ali Vídeos. atrás da câmera, ele tá olhando pra gente. Nosso Sim. amigo. Se você quiser saber quem é o Samuca, procura lá no YouTube, você vai ver, ele tem Canal. o canal TV Samuca que tá aqui. Vídeos. E ele grava para muitos pregadores no Brasil. Tem o Degustando um Bíblia amigo, também, que exato. tem Pra mim é o melhor benção pra produtor muita desse gente. Brasil. Pra mim, na minha opinião, o melhor Degustando produtor desse Benção Brasil. pura. Procure Grande ele no Facebook também. Exato. TV Samuca. É um grande amigo, ele é um milagre de Deus, um homem que é milagre de Deus. Verdade. Crente então, assim, até o tutano. crente. Então, é um amigo, esse projeto não é a 3, é a 4. É que ele é o menos falado, porque ele não está sendo evidenciado aqui, mas tudo isso acontece por causa Por dele. causa Ele dele. que faz essa vinheta, Ele é igual na ele obra da grava. redenção, né? Só que lá é 3. O Espírito Santo sempre ficou oculto. É verdade. Tá bom? Nosso amigo Samuca. Amigos, agora a gente não falou, eu até coloquei aqui, eu gostaria de fazer o seguinte, nós fazemos uma oração pela Venezuela. Eu vi um vídeo, sabe o quê? Os crentes indo na praça, orando, pedindo a Deus misericórdia pela Venezuela. Estão orar. vivendo um estado Vamos orar. calamitoso, né? De calamidade. Eu gostaria, 1 minuto, nós fazermos aqui uma oração Vamos- específica, Vamos Pela convidar Venezuela, também a todos pra convidar. orar conosco. orar pela Venezuela Para que a gente exclusivamente, possa já que orar. nós estamos falando de missões aqui. Ontem eu vi um vídeo assim que, se você procurar, eu vi no Instagram
de um amigo, e eu não lembro de onde que estava, mas deve ter no YouTube aí, os crentes estão indo à praça orar pela Venezuela. E nós temos visto os noticiários, né? Você que está no Brasil, fora do Brasil, vamos fazer isso aqui agora? Vamos. Pastor Anselmo. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por tudo. Senhor, Pedir a estamos tua aqui na sobre tua a vida dos presença, teus meu filhos Deus. ali na Venezuela. Pai, oramos Senhor, por esse nós país, a falamos Venezuela. hoje sobre missões. Estenda as tuas Estenda mãos, as tuas mãos sobre os eles. missionários que estão Senhor, os ali, missionários lá, as os igrejas que crentes estão lá. labutando, Senhor pregando Jesus, a tua o palavra. presidente daquele Ó país. Deus, falando tenha a verdade misericórdia, do vai teu lançando reino por para terra aquele todo povo. mal. Dê Que as vitória, tuas Senhor, mãos aos onipotentes de venezuelanos, graça para que eles possam ajude os ter a tua pastores bênção. naquele lugar. Jesus, os Salve mantimentos almas, que ó está Deus. escasso lá. Ajude aquele Jesus, país na tudo sua que eles forma precisam. econômica e principalmente na vida espiritual. Guarde-os. Que o teu Espírito, Ajuda. Senhor, esteja ali levantando nome homens seja para que a tua bendito palavra chegue, E ó Deus, e glorificado. transforme. Nós te Esse é o nosso louvamos, pedido em te nome agradecemos de e Jesus, cremos ó Deus. em nome de Jesus. Amém. E Deus lembrando a abençoe. você que você não pode ficar de fora e fique conosco sempre na escola De discípulos. Deus abençoe. Abraço.